Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Morto a facadas em Porto Alegre, câmeras de segurança flagram briga entre homens que terminou em morte em um horário de grande movimento no centro da capital. Toxoplasmose em Santa Maria, análise feita a pedido da prefeitura mostra que protozoários que causam a doença foram encontrados em reservatórios da Corsã. Calor que só aumenta. Porto Alegre é a capital mais quente do Brasil desde sexta-feira. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Violência no centro da capital. Câmeras de segurança flagram o momento em que um homem mata a facadas um desafeto. Tudo aconteceu um pouco antes do meio-dia. O circuito de segurança flagrou a briga entre estes dois homens. O que está de mochila persegue e ataca o outro com pelo menos 6 facadas. O crime aconteceu dia 23 de dezembro, por volta do meio-dia, na rua Doutor Flores, um dos locais mais movimentados do centro de Porto Alegre. Muita gente fazia as compras de Natal e testemunhou tudo. A vítima é Carlos Eduardo Dornelles Franco. Já esfaqueado e sangrando muito, o homem ainda correu para pedir ajuda em um restaurante dentro desta galeria. A Brigada Militar chegou a ser acionada, mas nesse meio tempo ele não resistiu e morreu. Segundo a Polícia Civil, o autor do crime possivelmente conhecia a vítima. O morto tinha mandado de prisão e uma longa ficha criminal. Esses dois indivíduos provavelmente eram pessoas que se conheciam, talvez possa ser ou possa ter sido até mesmo um parceiro de crime da vítima que contava com uma vasta gama de antecedentes, estava foragido do sistema prisional e tinha como sua atuação crimes contra o patrimônio, furto e roubo. O homem que matou está foragido. E a polícia pede ajuda da comunidade para identificar o assassino. Quem tiver informações pode entrar em contato pelo Disque Denúncia 0800 642 0121. Lembrando que a denúncia é anônima. Presos homens que estavam fazendo diversos assaltos na cidade de Canoas. Eles roubavam carros e também pedestres, não é mesmo, Luciane Coleman? Pois é. Boa noite, André. Boa noite a todos que estão nos assistindo. A identificação do suspeito só aconteceu após esse último roubo, ó, que a gente vê nessas imagens gravadas por câmeras de segurança. Eles roubaram esse carro no bairro Parque Igara. Isso aconteceu cedinho, à luz do dia, por volta das 7 horas da manhã de ontem. Nossa. Os criminosos, como a gente vê ali, eles chegaram de carro, né? Eles usaram até da violência, forçaram as vítimas a saírem, deixarem, abandonarem os carros. Olha ali, ele aponta a arma, né? Faz Manda ameaça, as pessoas, né? Exatamente, deixarem rapidamente ali o carro. E 3 adultos e uma criança estavam nesse veículo. É uma época que as famílias estão muito unidas, né? Estão fazendo passeios e tudo mais. Provavelmente estavam ou saindo para viajar ou voltando, né? De manhã cedo e aquele fator surpresa, né, Lu? Exatamente. E ele chegando ali com aquela arma apontada ali para aquela... Intimidando. Intimidando total, né? Felizmente, esses aí, a fim da linha para eles, foram presos, André. Que susto. Pelo menos aí esses presos, Lu. Obrigado. Exatamente. E uma família do bairro Restinga, aqui na capital, busca justiça. Há um mês, filho e sobrinho foram mortos a tiros. O assassino matou os jovens porque suspeitou que eles tinham roubado uma porta da casa que ele estava construindo. Nenhuma das vítimas tinha antecedentes criminais. É difícil arrancar uma expressão alegre deste rosto. Só quando ela mostra o documento que comprova que os órgãos do filho foram doados. Ou quando fala que vai ser avó de novo. Mas o bebê de Vitor da Rosa Costa nem vai conhecer o pai. Assassinado aos 21 anos, junto com o primo, Wesley Teixeira de Souza, de 18 anos. O motivo? O assassino, identificado como Jorge Rodrigo Kretzmann Vargas, de 32 anos, suspeitou que um dos rapazes tivesse roubado uma porta de uma obra. Mesmo com a família no carro, Jorge foi à casa de Vitor e o matou pelas costas. Depois, voltou de moto, perseguiu e assassinou Wesley. Um mês após, o assassino não foi preso. E as famílias não se conformam. Eu quero uma certeza que ele vai ser pego.
Eu digo, eu quero ele preso, seja para cumprir 5, 6, 7 anos, mas eu quero ele preso, porque agora ficou 2 crianças sem pai. Nenhuma das vítimas tinha antecedentes. Vitor fazia curso técnico de enfermagem. Wesley era jogador da base do São José, muito querido pelos companheiros que fizeram questão de homenageá-lo. 1, 2, 3, Wesley, Wesley, Wesley! Tudo aconteceu aqui, na frente da casa, onde ficaram as más lembranças e um desejo, escrito em letras garrafais, o de sair deste lugar. A casa está à venda. Aqui não tem mais vida nenhuma para a gente viver. Aqui eu presenciei, foi no portão da minha casa que ele matou, foi dentro do meu pátio que ele matou meu filho. O delegado responsável afirma que todas as pistas até aqui não deram resultado. Ele tomou conhecimento da prisão preventiva que havia contra ele. E nisso ele foragiu. E a polícia continua, seguindo os seus passos, trabalhando na investigação para tentar buscá-lo em qualquer região que ele esteja. É extremamente importante que a comunidade, visualizando a imagem desse autor, entre em contato com o nosso Disque Denúncia. Enquanto isso, é difícil conviver com a dor e o medo. Para que esse cara fez isso e tá solto aí? Quem tá preso é nós. O desespero, a casa à venda, o desespero dessa família. E nesse momento de festas de fim de ano, recém passou aí o Natal, agora o Ano Novo se aproxima e a dor, a perda desses 2 jovens que não tinham nenhum antecedente criminal. A pergunta que fica e que a gente vem fazendo e não se tem uma resposta. Quando é que a legislação vai, pelo menos, tentar inibir esse tipo de crime? Agora, tem que mudar a legislação. A lei é fraca, muda-se a lei. Agora, por que não muda a lei? Essa pergunta fica no ar. Agora, tem que começar pela legislação, colocando um criminoso como esse que matou 2, por causa de uma porta que ele achou que tivessem roubado. Peraí, só um pouquinho. É uma pessoa que tem que ir para a cadeia e não sair nunca mais. Agora, a legislação facilita que ele fuja, não foi feito flagrante, e aí o resto da história a gente sabe como é que fica. A família refém, a família vendendo a casa, a família com a dor da perda de 2 jovens, que agora vai nascer o filho de um deles e ele não tem pai. E atenção, porque tem novidades sobre os casos de toxoplasmose lá em Santa Maria. Parte dos protozoários que causam a doença foram encontrados num reservatório da Corsã, lá na cidade. Desde abril do ano passado, mais de 900 pessoas foram afetadas pela doença. A reportagem é da Bruna Tasqueira. A análise de amostras de água foi solicitada em junho pela Prefeitura para a Universidade Federal de Santa Maria. 6 meses depois, o resultado. Em 4 das 26 amostras colhidas, em barragens e reservatórios, foram encontradas partes do protozoário causador da toxoplasmose. Desde que o número de casos explodiu em abril de 2018, 902 pessoas foram contaminadas. Agora é preciso saber se os fragmentos do protozoário são os mesmos do organismo que causou o surto em Santa Maria ou se é o endêmico, aquele que é comum na região. O laudo também não atesta se eles foram encontrados vivos na água. De acordo com a Secretaria de Saúde, será feito o bioensaio, um teste com porcos para ver se os animais desenvolvem a doença e, assim, conseguir mapear o material genético do parasita. Caso dê negativo, continuamos sem saber a definição de como foi a contaminação, o contágio pelo toxoplasmose dessa cepa agressiva. Se der positivo, aí a gente começa a desvendar esse mistério. Em nota, a Companhia Rio-Grandense de Saneamento, que abastece a cidade, reafirmou que a população pode beber a água de abastecimento sem medo, pois ela segue os critérios de potabilidade do Ministério da Saúde. Desde o início de 2019, cerca de 15 casos de toxoplasmose são registrados por mês em Santa Maria. Hoje, o olhar em Santa Maria, se você chega doente, eles já desconfiam de toxoplasmose e fazem os exames. Então, a gente tem muito mais casos do que o resto do Brasil. Bom, agora eu quero a sua atenção, senhores e senhoras, crianças que nos acompanham. É preocupante o que vem acontecendo há pelo menos 1 ano e 8 meses lá em Santa Maria, região central, no que se refere à toxoplasmose, que começou em abril do ano passado, e ao surto de infecção intestinal, agora mais recente, na véspera de Natal, que matou 2 crianças e deixou mais de 260 pessoas com problemas. No nosso ponto de vista, na minha opinião, mais preocupante ainda é saber que apenas no dia 6 de janeiro
é que a prefeitura vai ter uma reunião com a Corsã para tratar desse assunto. Uma vez que a Corsã, literalmente, lavou as mãos com relação à possibilidade dessas doenças estarem sendo transmitidas pela água da cidade. Não é problema da Corsã, todos podem beber a água, é o que diz a Corsã, pode ser que seja a realidade sim, mas aí eu peço, prefeito de Santa Maria, senhor presidente da Corsã, autoridades da cidade, vereadores, a população precisa que os senhores deixem de lado a folga de final de ano e se atirem de corpo e alma nessa questão. Não se pode esperar mais. Mesmo que a Corsã nada tenha a ver com as doenças, a população precisa saber a origem. Portanto, tem coisas que não dá para esperar, não dá para entrar em folga de Réveillon. É questão de saúde, de vida. Melhor exemplo que um político pode dar neste momento é honrando o voto, demonstrando respeito ao voto recebido, respeito ao cidadão e entregando uma resposta decente e imediata aos moradores de Santa Maria. Portanto, não esperem até o dia 6. Se reúnam agora de noite. Não tem mais tempo para esperar. É o pedido que fazemos em nome da população de Santa Maria. 5 dias com calor acima de 40 graus. É o que os gaúchos têm sentido na pele aqui na capital do Rio Grande do Sul, em 107 anos de medição de dados. Isso só aconteceu 5 vezes. A última foi em 2014. Forno Alegre. Apelido nada carinhoso dado à capital mais quente do país nos últimos dias. Forno Alegre, ótimo. É bem por aí mesmo, tá muito quente. Chimarrão, só a sombra. Mas para hidratar... A garrafa tem que estar sempre na mão. Enfrentar o sol é um ato de coragem. Não dá para ficar na rua por causa do bafo, às vezes no vento. Na verdade, eu nem estava querendo sair do hotel. Fazer exercício físico aqui, hein, nesse sol. Impossível. Eu já não faço no Rio, aqui então. Já são 5 dias consecutivos com marcas acima de 40 graus no Rio Grande do Sul. Passear ao ar livre é quase insuportável. Por isso, muita gente trocou parques e praças pelo ar-condicionado dos shoppings. Com esse tempo tem que ser um shopping, uma coisa assim que tem ar-condicionado, né? Aqui você tá suando. É. O ar não dá conta, né? Todo mundo vindo pra cá com esse calor. Pra dar uma volta, pra comer um sorvete, né? Aproveitar o ar do shopping, só assim pra aguentar. Nem Gramado, na Serra Gaúcha, escapou. Esse ano realmente está demais. É diferente? É muito diferente. Mas é bom para curtir também. Turistas substituíram o tradicional chocolate quente pelo sorvete e pela água. Esse calor aqui nós não vimos nem em Brasília ainda. Em Gramado a gente lembra sempre do frio, né? Daquela temperatura mais amena, né? E agora não, agora o calor está grande, está arrochado. Esse refresco ele só virá na quinta-feira, o primeiro dia útil de 2020, quando o vento passará a ingressar do quadrante sul, aí sim trazendo ar mais fresco e baixando a temperatura para patamares de 28 a 30 graus. Comparado a 41, 42, dá para se dizer que é um refresco. Tá bem, 30 graus refresco, vamos lá. Eu tenho uma pena desses turistas que às vezes vêm achando que vão aqui em pleno dezembro sentir frio, né? O frio do sul do país, mas sim, deparam com uma temperatura muito alta. E onde é bom estar quando faz um calor desse? Só tem um lugar, na praia. Mas se você está no litoral, tem que ter atenção, porque o número de pessoas queimadas por águas-vivas aumentou muito do ano passado para cá. Não é mesmo, Luciane Coleman? Pois é, André. Apenas ontem, no domingo, né, foram quase 10 mil casos de queimaduras por águas-vivas. O litoral está com isso muita aqui no cuidado. estado, né? Só aqui no litoral norte, ali na Operação RS Verão Total, né? No mesmo dia do ano passado, foram 3.200 casos. Se a gente contar aí lá do início da Operação Verão, do dia 21 até o dia 29, dá um total superior a 26 mil casos de queimaduras. Ou seja, um aumento de quase 300%. Todos os guarda-vidas, as guaritas, elas possuem vinagre, né, ali na beira da praia, porque a orientação é exatamente procurar um guarda-vida para fazer a aplicação de vinagre. Chegou a acabar num determinado momento no fim de semana, foram utilizados em torno de 1.000 frascos, mas eles já estão sendo repostos. A repórter Vanessa Felipe, ela conversou com o major do Corpo de Bombeiros, que passou algumas orientações para os banhistas. Olha só. Todos os guarda-vidas, eles, ao perceberem que há incidência de águas-vivas, eles acabam sinalizando essa infestação de águas-vivas com uma bandeira da cor púrpura, né? Roxa. Roxo? Isso, que acaba indicando para as pessoas que há infestação de águas-vivas no mar, né? E para quem sentir que foi, né, queimado, qual é a orientação, Major?
A primeira recomendação para uma pessoa, um banhista que for queimado por uma água-viva, é de fato a aplicação do vinagre, né? O vinagre ele causa uma sensação de alívio imediato da dor, né? Pela acidez, dá uma neutralidade, né? Exato. A acidez, né, do vinagre. Agora, o kit praia é o seguinte, é toalha, protetor solar e vinagre. Pois é, tem que levar. Tem muita mãe d'água, viu, André? Tem muita mãe d'água, então tem que cuidar mesmo. Não, e é sério isso, né? As pessoas podem levar e doar, né? É barato, né? Exatamente. Sim. R$1 você compra um tubinho, né? De vinagre. R$2. Vale a pena, né, André? Porque... sim, porque uma queimadura dessas, olha, pode estragar aí um passeio, porque tem vezes que são águas-vivas grandes e elas queimam a perninha inteira das crianças. Então tem que estar com uma proteção, sim. Com certeza. Agora, Lu, olha só essa imagem. Atenção, crianças, corra aqui que estão nos ouvindo. Dá uma olhadinha na tela agora, porque o calor ele é tanto que até os animais, né, sofrem. No Gramado Zoo, por exemplo, eles ganharam um presente especial. Olha, eu queria um presente desses, hein, Lu? Eu também, viu, André? Ninguém mandou picolé pra gente aqui hoje, não. Tô querendo um picolé, um sorvetinho, sempre cai bem, né? Olha aí, os animais lá do Gramado Zoo, eles também precisam, né, de cuidados especiais agora nessa época de altas temperaturas. Então, a equipe técnica preparou esses petiscos diferentes. As onças, olha só, que delícia, ganharam picolés de carne e peixe. É tudo balançado, tá? Não é nada assim de doce, não. É exatamente, é comida, é alimento, né? Só que gelado. Os macacos, as iraras e os coatis receberam, olha só que fofos, petiscos congelados de frutas, ou seja, frutas congeladas. Além de refrescar, esses picolés servem também para preservar o bem-estar animal, né? Porque quanto mais tempo eles passam ocupados ali, lambendo, tentando comer ali aquele picolé, menor é o estresse frente a essas altas temperaturas, esse calorão. Segundo o veterinário, essas ações são desenvolvidas o ano inteiro. Sempre no verão eles ganham ali uns picolés. Até porque, olha só, a sensação térmica em algumas cidades, em região central, Pelotas, mais de 50 graus. Então tem sim que ter um sorvetinho aí especial para os animais lá do zoológico. Obrigado, Lu. E a gente volta daqui a pouco com a previsão completa do tempo para os próximos dias. Previsão de temporal. Em seguidinha, eu conto tudo. Agora o nosso assunto é futebol. Confirmados hoje os 2 primeiros reforços do Internacional. O lateral direito, Rodinei, de 27 anos, chega por empréstimo depois de disputar o Mundial de Clubes com o Flamengo. Ele vai antecipar a volta das férias e chega a Porto Alegre dia 11 de janeiro. E o outro é o volante Damian Musto, de 32 anos. O atleta é indicação do técnico Eduardo Cudê. O jogador argentino assina por empréstimo até dezembro de 2020. Musto estava jogando na 2ª divisão da Espanha. Ele pertence ao Huesca. Agora, 7h41. A cidade mais quente desta segunda-feira foi Santa Cruz do Sul, onde fez 40 graus e 4 décimos. Mas isso na sombra. No sol, a sensação térmica pode ter passado dos 50 graus. Não só em Santa Cruz, mas em outras cidades do 50 graus. Tá certo isso? Tá certo, por incrível que pareça. Eu vou ler de novo. 50 graus. Mas olha só, segundo a Metsul, lá em Pelotas, por exemplo, por que acontece isso, né? Fez em torno de 36 graus. Aí tava com a umidade relativa do ar elevada, 63%. Sensação de calor era de 50 graus e 4 décimos. Aqui em Porto Alegre, a máxima também chegou perto dos 36 graus, mas a sensação de calor era muito alta. Bom, amanhã, André, 31 de dezembro, vamos dar uma olhadinha no mapa, vai ser mais um dia escaldante. Amanhã é o ápice do calor. É o ápice, né? A umidade aumenta e aí piora a sensação de calor. Em Santa Rosa, máxima de 40 graus, em Novo Hamburgo, 41. Tem chance de pancadas isoladas de chuva à tarde e não se descarta a ocorrência de temporais, principalmente no centro-sul. Na campanha e no extremo sul pode ter chuva. Lembrando que as temperaturas sempre são à sombra, ou seja, no sol é pior e com umidade também. Em Porto Alegre, a temperatura segue beirando os 40 graus. Previsão de aumento de nuvens com chance de pancadas isoladas de chuva à tarde. O primeiro dia do ano, quarta-feira, começa com a chegada de uma frente fria, que aí deve trazer chuva mais ali entre a tarde e a noite. E vai finalmente refrescar um pouco.
as máximas caem para 30, 29 graus. Para quem está com 40, né? Tá ótimo. É um refresco. É um refresco. Então vamos para o último dia do ano, André. Vamos conferir o calorão. E com risco de temporais, a gente sempre chama a atenção. Lembrando que amanhã é o ápice do calor. Amanhã a temperatura vai na casa do chapéu aos 41 graus aqui na capital. Obrigado, Lu. Obrigada. Olha só. Beijo. Uma ótima noite a todos. Fiquem agora com SBT Brasil. E até amanhã.